Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso curso de Cálculo 2, vamos estudar como é possível obter soluções para as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, quando os coeficientes são constantes e elas são não homogêneas, utilizando o método da superposição. Preparados? Então vamos para a aula! Como na aula passada a gente estudou as EDOs de segunda ordem, quando os coeficientes são constantes, mas elas são homogêneas, agora a gente vai ver o que acontece quando elas são não homogêneas. E a gente vai trabalhar dois métodos. Na aula de hoje, a gente vai focar no método da superposição. O que acontece? Esse método vai resolver equações desse tipo aqui. Então, ela é uma equação de segunda ordem. Coeficientes são constantes, então A, B e C são constantes. Só que em vez de ter igual a zero aqui, a gente vai ter igual a uma g de x. Tá? Então, é essa a equação que a gente quer resolver da forma mais geral possível. O método da superposição, bom, na verdade, para a gente resolver uma equação desse tipo, a gente vai ter que fazer uma combinação linear. A solução geral vai ser uma combinação linear entre duas soluções. Tá? A gente tem o YH. Quem é o YH? É a solução da homogênea. Em alguns lugares a gente vai encontrar isso como sendo YC e é chamado de solução complementar da equação, porque é como se a gente tivesse uma solução de uma equação complementar à equação que a gente de fato tem. Tá? E aí a YNH, que no caso é a solução a solução particular do caso não homogêneo. Então solução particular da equação não homogênea e a solução geral vai ser uma combinação das duas, uma soma das duas, ok? Então a ideia é a seguinte: eu gosto de usar a notação YH porque deixa claro que a gente vai resolver a homogênea que é associada, né? Complementar a nossa equação em questão. E a YNH é a solução relativa à não homogeneidade, ok? Então vamos ver que tipo de soluções a gente consegue resolver. O fato é que a gente não consegue resolver com o método da superposição qualquer não homogeneidade, mas a gente consegue resolver bastante coisa já. Então a gente vai olhar para g de x como uma combinação linear de algumas funções. Tá? Então para esse método, a gente só vai resolver quando ela for combinação linear de funções do tipo constante, x na n e na alfa x na n e na alfa x cosseno de beta x, ou x na n e na alfa x seno de beta x. Então, somente combinações dessas funções aqui, desses tipos de funções, é que a gente vai conseguir resolver com o método da superposição. O fato é que o método não se aplica quando a gente tiver funções do tipo ln de x, 1 sobre x, tangente de x ou arcosseno de x, tá? Mas aqui a gente já tem uma gama enorme de soluções. Então vamos ver como que a gente vai encontrar soluções soluções particulares que satisfazem a não homogeneidade, porque essa solução aqui a gente já sabe que a gente viu na aula passada. Para a gente encontrar a solução da não homogênea, né, a parte não homogênea da solução, então a ideia é a seguinte: a gente sempre vai procurar uma solução que tem a mesma forma da G, ok? A mesma forma. O que isso quer dizer? Tá? Vamos ver num exemplo para ficar mais claro. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem que a G de x ela é do tipo um polinômio,
né? Então a nossa g de x, ela é o 2x ao quadrado menos 3x mais 6, ok? Então a gente vai procurar a solução da parte não homogênea a partir dessa forma de solução, certo? A gente vai ver uma solução do tipo polinômio de ordem 2, um ax ao quadrado mais um bx mais um c. Só que antes de a gente encontrar essa solução não homogênea, a gente já sabe que a gente tem que encontrar a solução complementar, que é a solução homogênea, né? Então, a solução complementar a gente vai encontrar dessa equação aqui, ó, y2' mais 4y' menos 2y igual a 0. E essa daqui a gente encontra a partir da equação auxiliar, a gente viu isso na aula passada. A equação auxiliar vai ser m ao quadrado mais 4m menos 2 igual a 0. Aí, quais são as soluções? Bom, a gente vai ver quais são os valores de m que satisfazem essa equação. A gente vai ter pode usar Bhaskara, pode usar outras técnicas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 16, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Então, a gente vê que essa daqui, já de cara, a gente vai ter uma raiz positiva. Então, não vamos ter problema de indeterminação da raiz, raízes complexas, tá? É uma raiz positiva, as duas soluções reais e distintas. Aqui a gente ainda tem que dividir por 2 vezes 1. Beleza? Então, como é que fica essa solução? Então, vamos continuar resolvendo aqui. Fica com menos 4, mais ou menos raiz. Quem que está dentro da raiz? O 16 mais 8, certo? 16 mais 8 dá raiz de 20 e 16 mais 8 vai dar 24. Ok? Aí a gente vai ter dividido por 2. Bom, então a gente tem dois m's, a gente tem o m1, que vai ser o menos 2 mais raiz de... aqui a gente pode fazer o raiz de 24 sobre 2. Eu quero simplificar isso daqui. Então eu vou colocar raiz de 4 embaixo, a gente vai ter raiz de 6. E o m2 vai ser o menos 2 menos raiz de 6. Então aqui a gente tem os dois m's e a gente tem a solução da parte homogênea, complementar, né? Ela vai ser, vamos ver se eu consigo escrever aqui, vai ser C1 vezes E elevado na menos 2 que multiplica, aliás, mais raiz de 6, isso aqui, x, e aí mais o C2 que multiplica E na menos 2 menos raiz de 6 x, tá? Ficou meio apertadinho aqui, mas essa daqui é a solução da parte homogênea. Eu vou destacar em vermelho aqui. Tá, essa parte a gente já conhece. O detalhe aqui é como é que fica a solução da parte não homogênea. Então vamos ver como fica essa parte da solução aqui. O que a gente faz agora é verificar se essa solução aqui ela satisfaz essa equação aqui. Então, olha só, a gente vai aplicar essa solução nessa equação para poder determinar esses coeficientes A, B e C que a gente não sabe. A pergunta é, quais são os coeficientes A, B e C que fazem com que essa solução desse tipo se torne uma solução na nossa equação? Então, para isso, a gente precisa das derivadas primeira e segunda. Então, a gente vai ver que a derivada primeira da parte não homogênea, ela é 2ax mais b. E a derivada segunda da parte não homogênea, desse chute de solução,
ela vai ser simplesmente 2A, ok? Agora, a gente na equação, na EDO, a gente vai ter, testando a solução, a gente vai ter a derivada segunda, que é 2A, certo? Aí a gente vai fazer mais 4 vezes a derivada primeira, que é 2ax mais b, ok? Então, a gente está aplicando essas derivadas aqui na equação, menos 2 vezes o próprio y, que é o ax ao quadrado, mais bx mais c. Tudo isso daqui é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 6, ok? Então a gente vai verificar, a gente pode rearranjar esses termos e a gente vai ver que no lado esquerdo a gente tem uma equação, um polinômio de ordem 2 e no lado direito também. Só que os coeficientes do lado esquerdo não estão determinados e no direito a gente tem a determinação deles. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: quem que está multiplicando x ao quadrado? A gente tem o menos 2a, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, menos 2a é que multiplica o x ao quadrado, beleza? Agora, quem que está multiplicando o x? A gente tem aqui, ó, 8a, né? 4 vezes 2a. Aí a gente tem aqui o x, menos 2b. Menos 2b. Isso é quem está multiplicando o x, ok? Agora, a gente vai ver quem não está multiplicando ninguém. Nada. A gente tem o 2a aqui, tá? A gente tem o mais 4b, e a gente tem o menos 2c, tá? Então, isso daqui é quem não está multiplicando nada, ok? Aqui a gente tem quem multiplica o x ao quadrado, quem multiplica o x, quem não multiplica ninguém, ou o x na zero. Isso aqui vai ter que ser igual àquele polinômio, 2x ao quadrado menos 3x mais 6. Só que olha só, aqui a gente tem um detalhe importante. Para que este polinômio da direita seja igual, o da esquerda seja igual ao da direita, quem está multiplicando x ao quadrado tem que ser igual a quem está multiplicando x ao quadrado. Assim, ó. Ok? Então a gente tem aqui que o menos 2a tem que ser igual a 2. Tá? Não tem outra forma de a gente satisfazer essa equação aqui. Opa! Aí a gente vai ter que quem está multiplicando x tem que ser igual a quem está multiplicando x aqui. Ou seja, a gente tem que 8a menos 2b é igual a menos 3. Ok? E também, por último, quem não tem multiplicando ninguém é igual a esse 6 aqui que não está multiplicando ninguém. Ou seja, a gente tem o 2a mais 4b menos 2c igual a 6. Ok? Então a gente tem esse sistema de equações que nos dá os valores de a, b e c. Tranquilos, porque é um sistema que tem 3 incógnitas e 3 equações. Se a gente for resolver isso daqui, vocês resolvam isso daqui, vocês vão encontrar o a igual a menos 1, o b igual a menos 5 meios e o c igual a menos 9. Ok? Então, a solução não homogênea, ela vai ser, no lugar do a gente põe menos 1, ou seja, a gente tem menos x ao quadrado, ok? No lugar do b a gente põe menos 5 meios, então menos 5 meios de x, e no lugar do c a gente põe o menos 9. Então, olha só, a gente obtém uma solução particular para o caso da não homogeneidade. E a solução geral, no final de tudo isso, ela vai ser o quê?
ela vai ser o C1. Eu acho que eu vou escrever em preto que fica melhor aqui. Então a solução geral dessa equação aqui, ela é a solução a solução complementar aqui da parte homogênea, que é C1e na menos 2 mais raiz de 6, isso aqui é o x, mais o C1 que multiplica o e na menos 2 menos raiz de 6 vezes o x. Aí a gente tem mais a parte da não homogênea. Então a gente põe aqui, ó, menos x ao quadrado menos 5 meios de x menos 9. Tá? Então, é uma solução grande? É, mas é essa a solução geral da equação que a gente tinha aqui no problema. Então, a solução geral dessa equação, né, é essa daqui. Parte homogênea mais a parte não homogênea. Ok? Vamos ver mais exemplos de como a gente resolve. Lembrando que aqui a não homogeneidade é um polinômio de ordem 2. Então, a gente chuta a solução como sendo um polinômio de ordem 2 com os coeficientes a determinar. Ok? Nesse exemplo, a gente vai resolver a equação diferencial ordinária, ela tem os coeficientes constantes, e a nossa g, que é a não homogeneidade, ela é do tipo seno. Ela é 2 seno de 3x. Então, antes de partir para não homogeneidade, vamos procurar a solução complementar, ou seja, a y homogênea. Para isso, a gente vai resolver a equação y2' menos y' mais y igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente faz é encontrar a solução particular, ok? Aliás, a solução complementar. E aí, para isso, a gente vai fazer a equação auxiliar. E essa equação auxiliar, ela vai nos dar qual tipo de solução a gente tem, né? A gente tem aqui, no caso, m ao quadrado menos m mais 1 igual a zero. Aqui a gente vai procurar quais são os m's que resolvem essa equação. A gente vai ter o m igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1 menos 4 vezes 1 vezes 1. Vezes 1 vezes 1. E aí dividido por 2a. Então aqui a gente vê que tem um complexo conjugado. Essa solução a gente vai ter um M1 do tipo 1 meio. Né? O M mesmo vai ser do tipo 1 meio mais ou menos raiz de 3. Porque aqui a gente tem 1 menos 4, isso dá menos 3, né? Raiz de 3 dividido por 2 vezes i. Tá? Então a gente tem um complexo conjugado. Aqui o nosso alfa é igual a 1 meio, o nosso beta é igual a raiz de 3 sobre 2, e é o que a gente precisa para resolver a equação, porque a gente sabe que quando as raízes são do tipo complexo conjugado, a solução desse caso particular aqui, dessa equação complementar aqui, ela vai ser e na alfa x, ou seja, e na 1 meio de x, que multiplica o C1 vezes o cosseno de beta x, ou seja, raiz de 3 sobre 2x, mais o C2 vezes o seno de raiz de 3 sobre 2x. Então aqui está a nossa solução da parte homogênea. Agora vamos procurar a solução da não homogênea, que é o que a gente está aprendendo agora. Então a gente sabe que uma parte da solução é essa, e o que a gente vai ter que somar, né?
Qual vai ser a y não homogênea que vai ser somada com a y homogênea para encontrar a solução geral dessa equação. Então, olha só, a g é do tipo a seno de 3x, tá? Então, a gente vai ter um y de x do tipo a seno de 3x. Beleza. Só que tem um detalhe, o ângulo tem que ser o mesmo aqui, né? A função que está dentro do seno tem que ser a mesma. Só que tem um detalhe, a gente vai derivar uma vez e derivar duas vezes. Aqui vai ser importante que se a gente tem do tipo seno, a gente também coloque um b cosseno de 3x. Se tiver um seno ou um cosseno, tá? A gente vai ter que, na solução homogênea, fazer uma combinação do seno desse 3x, desse ângulo, mais o cosseno desse ângulo. Tá? Então, uma combinação linear entre o seno e o cosseno do ângulo. Se a gente tivesse outro ângulo aqui, aí seria outro ângulo. Bom, assim por diante. A gente vai ver coisas mais complicadas depois. Por enquanto, o que a gente vai fazer é testar como isso pode ser solução daquela equação diferencial. Começando com a derivada primeira da nossa função aqui, a gente vai ter a derivada do seno. Aqui a gente vai ter 3a cosseno de 3x. E aqui a gente vai ter a derivada do cosseno menos 3b seno de 3x. Ok? Aí a gente vai derivar de novo, né? A gente vai fazer a derivada da derivada para ter a derivada segunda. A gente vai ficar com 9 menos 9a seno de 3x. E aqui a gente vai ficar com menos 9b cosseno de 3x. Agora, na equação, na EDO, a gente fica com menos 9a seno de 3x, que é a derivada segunda, menos 9b cosseno de 3x. Aí a gente vai ter menos a derivada primeira, então vai ficar menos 3a cosseno de 3x, e aqui eu vou mudar o sinal para mais 3b seno de 3x. Mas a gente ainda tem mais a própria função, então ainda vou ter que somar com a seno de 3x mais b cosseno de 3x. Bom, isso daqui é só o lado esquerdo. No lado direito a gente tem igual a 2 seno de 3x. Aqui eu vou fazer uma coisa só para destacar por questão didática. A gente tem um seno, 2 seno de 3x, mas a gente tem mais 0 cosseno de 3x, que não aparece, ok? Então, o fato é que quem está multiplicando o cosseno depois de combinado tem que dar 0. Quem está multiplicando o seno depois de combinado tem que dar 2. Então, vou rearranjar esses termos da esquerda aqui, da equação, e a gente vai ver que quem está com o seno de 3x, quem é? A gente tem o menos 9a, a gente tem o mais 3b aqui, e a gente tem mais a aqui. Então, isso daqui que está multiplicando o seno de 3x. Isso aqui tem que ser igual a 2. Mas eu ainda vou ter quem está multiplicando o cosseno de 3x. A gente tem o cosseno, a gente tem o menos 9b aqui. A gente tem o menos 3a aqui. E a gente tem o mais b aqui. E isso aqui, então, é o lado esquerdo. No lado direito, a gente tem quem está multiplicando o seno de 3x. A gente tem o 2. Então, o 2 tem que ser igual a menos 9a mais 3b. E aí a gente tem mais o cosseno de 3x. Quem está multiplicando o cosseno? 0. Então, a gente tem que o menos b, menos 9b, menos 3a mais b tem que ser igual a 0. Então, a gente tem como obter
os coeficientes A e B, resolvendo esse sistema. Aqui a gente tem menos 9 mais 1, então é menos 8A mais 3B igual a 2. E a gente tem o menos 8B menos 3A igual a 0. Então a gente pode usar qualquer método para resolver esse sistema aqui, mas vocês podem resolver ele e verificar que a gente fica com A igual a 6 dividido por 73, ok? E, aliás, desculpa, esse daqui é o B. Aqui o A é menos 16. Menos 16 dividido por 73. E o B, ele fica igual a 6 dividido por 73. Ok? Então, a gente tem a nossa solução como sendo uma combinação dessa particular, dessa complementar aqui, a solução geral. Bom, eu não vou escrever tudo porque ficou muito termo, muito grande, né? Então a solução geral vai ser o y complementar mais o y particular, onde o A aqui ele é menos 16 sobre 73 e o B é 6 sobre 73. Daí a gente tem a solução geral aqui, somando esses termos. Então é tudo isso aqui. Todos esses termos somados com mais esses dois aqui. Ok? Aí a solução geral da nossa equação diferencial aqui. Vamos olhar para esse exemplo, que é uma EDO, sendo que a homogeneidade, ela é, nesse caso, eu vou destacar bem aqui, ela é um polinômio mais uma exponencial. Então, como é que a gente vai achar a solução desse tipo de EDO? Primeira coisa que a gente faz é determinar a solução da particular, né? Então, aliás, a solução da complementar, que é y2' menos 2y' menos 3y igual a 0. Tá? Vocês podem achar a solução, a gente já sabe fazer isso. Basicamente, a solução da parte homogênea, ela vai ser dada por C1 e na menos x mais C2 e na 3x. Tá? Porque essas são as raízes do polinômio característico. Aqui a gente tem menos 1 e 3, que resolvem a parte homogênea. Beleza? Mas a parte não homogênea, a gente vai resolver procurando uma solução do tipo polinômio mais exponencial. Então a solução não homogênea, ela é do tipo polinômio mais exponencial. A gente vai separar ela em não homogênea 1 e uma parte não homogênea 2. A não homogênea 1, a gente vai escrever um polinômio. Tá? Qual é a ordem do polinômio? Ordem 1. Então a gente vai pôr um ax mais b. E a parte não homogênea, que tem o exponencial, a não homogênea 2, a gente vai fazer uma combinação de exponenciais. Veja bem, a gente tem uma exponencial do tipo uma constante vezes x e na 2x. Quando a gente faz derivadas de uma função desse tipo, então a gente vai ter coisas do tipo, vai ter termos do tipo x e na 2x, e a gente também vai ter d e na 2x. Tá? Então a gente vai ter com o x e sem o x. Então a gente vai procurar uma solução não homogênea
do tipo ax mais b mais cx e na 2x mais d e na 2x. A derivada primeira, então, que a gente vai ter que fazer dessa solução aqui que a gente está propondo para o problema, né, é a derivada de ax fica a derivada de b fica 0, aí a gente vai ter aqui o produto de duas funções, a gente vai aplicar a regra do produto, a gente vai ficar com 2c x e na 2x mais o c e na 2x. Aí agora a derivada do último termo aqui vai ficar 2d e na 2x. E agora a gente tem que fazer a derivada de novo, a derivada segunda, né? Então a derivada do a vai ficar 0. Aqui de novo a gente vai aplicar a regra do produto, vai ficar com 4c x e na 2x mais 2c e na 2x. Agora a derivada desse termo aqui fica mais 2c e na 2x. E a derivada do último fica 4d e na 2x. Opa, 2x. E agora a gente vai verificar, aqui até eu posso reorganizar esses termos aqui, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a derivada primeira, né, e vou escrever ela como a mais 2cx e na 2x, e aí eu vou colocar aquele e na 2x em evidência. Vou colocar um c mais 2d, que multiplica o e na 2x. E vou fazer a mesma coisa com a derivada segunda. Isso daqui vai ser útil para a gente verificar se ela é solução, né? Então aqui a derivada segunda a gente vai ter o 4c x e na 2x. Aí com o e na 2x, olha só, a gente tem 4c, tem 2 aqui e 2 aqui, né? Então a gente tem mais 4c e aqui a gente tem mais 4d e na 2x. Agora, para a gente verificar se é solução, então a gente vai pôr na EDO. Então na EDO temos a derivada segunda, que é o 4cx e na 2x, e aí temos mais o 4c mais 4d vezes e na 2x. Então essa é só a derivada segunda, ok? Agora a gente vai pôr menos duas vezes a derivada primeira. Então eu já vou colocar menos 2 em cada um dos termos aqui. A gente vai ter menos 2a, menos 4cx e na 2x, e aí ainda vou colocar um mais, aqui eu vou colocar menos 2c, menos 4d, e multiplico o e na 2x. Então aqui a gente já tem a derivada segunda, e aqui a gente tem menos 2, menos duas vezes a derivada primeira, ok? Agora a gente vai pegar menos 3 vezes a própria função, menos 3ax menos 3b menos 3cx e na 2x e mais, aliás, menos 3d e na 2x. Tá, então agora a gente já tem todo o lado esquerdo da igualdade, da EDO, e agora no lado direito a gente vai pôr 4x menos 5 mais 6x e na 2x. E agora a gente vai fazer igualdades, porque a gente sabe que quem está multiplicando x no lado direito tem que ser igual a quem está multiplicando x no lado esquerdo. Então, a primeira coisa que a gente sabe aqui, ó, quem que está multiplicando x? Aqui a gente tem exponencial, exponencial aqui não tem nada. Aqui a gente tem x exponencial, exponencial.
Aqui a gente tem o menos 3a vezes o x e é o único termo. Então isso daqui tem que ser igual a 4. A gente já sabe que o a vai ser menos 4 terços, ok? Depois a gente chega... Quem que está sozinho, sem multiplicar ninguém, ou multiplicando o x na zero, né? Aqui a gente já tem mais termos, ó. Esse aqui tem o e na x, o e na 2x. Aqui a gente tem o menos 2a. Menos 2a. Aqui a gente tem o menos 3b. E aí fechou. Isso aqui vai ter que ser igual a menos 5. Ok? Então a gente está construindo o nosso sistema de equações. Notem que a gente já tem o valor do a. Então a gente já tem como conseguir o valor do b. Depois a gente vai ter quem está multiplicando o x e na 2x. O x e na 2x a gente tem aqui o 4c. A gente tem aqui o menos 4c. Na verdade esse termo aqui a gente poderia ter eliminado antes. Então já vou eliminar. Quem que tem aqui mais? Tem o menos 3c. Então a gente tem o menos 3c multiplicando x e na 2x. Isso tem que ser igual a 6. Mais 6. Ok? E por último, então a gente até vou marcar em vermelho aqui, ó, os termos que a gente já considerou. A gente já considerou aqui, ó, o menos 3a, a gente já considerou o menos 2a com o menos 3a, menos 3b, a gente já considerou o menos 3c, esses dois caras aqui já se eliminaram, e agora a gente tem quem está multiplicando o e na 2x, porque isso tem que dar igual a zero. Aqui a gente tem mais um zero e na 2x, né? Que ele não precisa escrever. Mas a gente tem aqui, ó, 4c mais 4d. A gente tem aqui, ó, menos 2c menos 4d. Notem que esse cara aqui, ó, já elimina com esse aqui, ó. Pá. E aí, por último, a gente tem menos 3d. Então, a gente tem 4c menos 2c fica 2c. Ok? E aqui a gente tem menos 3d. Então a gente fez esse com esse, fica o 2c, e aqui a gente pega o menos 3d, e assim a gente elimina todos os termos. Isso aqui tem que ser igual a zero. E aqui está um nosso sistema de equações. Esse nosso sistema de equações, eu não vou ficar resolvendo aqui para vocês, porque ele ocupa muito espaço, mas vocês podem verificar. Na verdade o c já está dado praticamente, o a já está dado, em consequência a gente tem o b e o d. Verifiquem aí, a gente tem o a igual a menos 4 terços, a gente tem o b igual a 23 nonos, a gente tem o c igual a menos 2 e o d igual a menos 4 terços. Então, essa função que a gente propôs aqui, ela é uma solução daquela EDO com essa combinação de parâmetros aqui, ok? E vai ter a solução geral quando a gente soma com essa solução homogênea aqui. Então a solução geral, ela vai ser, até eu vou... Aqui a gente ocupou o quadro inteiro, né? Mas a solução geral, é sempre bom escrever, o y de x vai ser o yh mais o ynh. Ok? Então vai ser o C1 e na menos x mais o C2 e na 3x. E aí a gente vai ter mais o y, aqui a gente vai ter menos 4 terços de x, mais 23 nonos, menos 2x e na 2x, menos 4 terços de e na 2x. E aí a gente tem a solução geral dessa forma aqui. Esse problema aqui é uma EDO que ela tem uma situação interessante, tá? Porque quando a gente pega a solução da parte homogênea, ela não tem problema, é bem simples, a gente vai ter a solução da parte homogênea como sendo... vocês vão igualar a zero, fazer a equação auxiliar, encontrar os coeficientes e vão encontrar isso daqui, ó, C1
e na x, porque um dos coeficientes é 1, mais um C2 e na 4x. Tá? Então aqui não tem problema. A questão é, quando a gente vai procurar a não homogênea, tá? A gente vai dizer que ela é do tipo A e na x, porque afinal de contas a nossa g é desse tipo, certo? A g de x ela é 8e na x. Ok, agora o que acontece quando a gente tenta aplicar essa solução fazendo a derivada primeira, né? Vai ficar o ae na x e a derivada segunda também é o a e na x. Só que esse caso específico, quando a gente aplica essa solução, que na verdade é sempre a mesma, a gente vai ter na EDO o que a gente vai ter é o seguinte, ó, a derivada segunda é o a e na x. Aí a gente tem menos 5, a derivada primeira, que é a e na x, é sempre a mesma coisa, mais 4 vezes o a e na x. Só que se a gente somar aqui, a gente vê que a gente tem 0. A gente tem menos 5 e aqui 1 com 4 vai dar mais 5. E aqui a gente tem 8e na x. Então, afinal de contas, qual que é o valor de a se a gente tem aqui 0 igual a 8e na x? A gente não obtém um valor para o a. Quando a gente olha que, na verdade, se a gente olhar o a e na x, ela já é uma das soluções particulares aqui, certo? Então, a gente vai ter que procurar uma solução diferente, que não seja igual, né, ou uma linearmente dependente, né, de uma das soluções particulares que a gente já encontrou antes aqui. Aliás, das soluções complementares que a gente encontrou antes aqui. E qual é o palpite, qual é o chute que a gente vai dar para resolver essa equação agora? Então, quando a gente quer resolver, utilizando o método da sobreposição, equações EDOs de segunda ordem não homogêneas quando os coeficientes são constantes, a gente já viu alguns exemplos, mas basicamente aqui eu vou complementar para vocês com essa tabela que são as tentativas óbvias que a gente vai tentar de soluções para a parte não homogênea, ok? Então, aqui tem alguns exemplos de funções de não homogeneidades e o que a gente vai tentar para essa solução particular. Primeira coisa é que se a g for constante, a gente vai tentar uma solução como uma constante. Depois, se a gente tiver uma g do tipo 5x mais 7, a gente vê que isso é uma função linear, é um polinômio de ordem 1. Então a gente tenta um ax mais b, que é um polinômio de ordem 1. Agora, olha só esse outro exemplo. 3x ao quadrado menos 2 é um polinômio de ordem 2. Mesmo não tendo o termo de ordem 1, a gente tenta uma solução que considera um polinômio de ordem 2, incluindo todos os termos aqui. Para ordem 3, todos os termos, né? Então tem o termo de ordem 3, de ordem 2, de ordem 1 e de ordem 0. Então aqui estão os polinômios, né? Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente tem funções do tipo seno e cosseno. Sempre que a gente tiver o seno ou o cosseno, mesmo que tenha só um deles, a solução que a gente vai tentar é uma combinação de senos e cossenos. Então é um a cosseno mais um b seno. E se for só o cosseno, da mesma forma, é a mesma coisa. E por último, a gente tem a exponencial. Se a gente tiver uma solução, uma função do tipo e na 5x, a gente tenta um a vezes e na 5x, ok? E aí tenta determinar qual é o a, que é a solução. Por outro lado, a gente vê que nem sempre funciona, mas aqui a gente vai ver o que acontece quando não funciona essas tentativas. Até aqui a gente tem polinômios, trigonométricas e exponenciais. Agora, imagine que a gente tem uma combinação de um polinômio com uma exponencial. O que a gente faz?
combina o polinômio com o exponencial e deixa os coeficientes no polinômio, ok? Aqui a gente tem um polinômio de ordem 2, então a gente põe um polinômio de ordem 2. Se tiver um polinômio de ordem 3, 4, 5, a gente vai aumentando a ordem do polinômio, ok? Incluindo mais coeficientes a determinar. Depois, a gente vai ter a exponencial vezes a trigonométrica. Nesse caso, a gente sabe que a trigonométrica precisa ser o cosseno e o seno. Então a gente põe um coeficiente para o cosseno e um para o seno e a exponencial vai junto. Beleza? Depois, polinômio vezes trigonométrica. Então a gente põe um polinômio da mesma ordem que o polinômio que está aqui na função, vezes o cosseno e depois vezes o seno. E aí a gente aumenta, a gente não repete os coeficientes. Beleza? Então aqui a gente teria 6 coeficientes a determinar. E depois aqui a gente tem o caso final, que é a combinação de polinômio, exponencial e trigonométrica. Então polinômio, a gente vai pôr a ordem do polinômio, a exponencial sempre vai junto e a trigonométrica a gente tem uma com cosseno e a outra com seno, ok? E aí a gente vai ter então um polinômio de ordem 1, exponencial, cosseno. Polinômio de ordem 1, exponencial, seno. Beleza? Agora vamos ver nesses exemplos aqui o que acontece quando a gente tem uma equação diferencial dessa forma. A gente quer saber qual é a solução da parte não homogênea. Da parte homogênea a gente já sabe como fazer. Da parte não homogênea, a gente vai tentar algo do tipo... Olha só, aqui a gente pode ver que a gente tem a gente pode reescrever, né, esse lado direito como sendo 5x ao cubo menos 7 vezes 1e na x. Então a gente tem um polinômio vezes uma exponencial. Então polinômio vezes exponencial, a gente vai tentar uma solução do tipo, aqui o polinômio de ordem 3, a gente vai fazer o ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Tudo isso vezes o e na x. Ok? Agora, para ver se realmente essa é a solução não homogênea, a gente tem que ver qual que é a solução complementar só da parte homogênea. Quando a gente faz essa solução aqui, essa solução, a gente vê que os coeficientes, a gente tem dois coeficientes, duas soluções complexas e conjugadas. Então a solução da parte homogênea, vocês podem fazer isso, ela vai dar algo do tipo e na 4x que multiplica c1 cosseno de 3x mais um c2 seno de 2x. Então quando a gente olha para essa solução homogênea, a gente vê que não há duplicidade. Aqui a gente só tem polinômios com exponenciais, aqui a gente tem exponencial com trigonométricas. Então a solução geral vai ser simplesmente a soma de todos esses termos, da homogênea com a não homogênea. Então aqui está tranquilo. Vamos ver esse outro exemplo aqui, onde a não homogênea ela é um polinômio vezes uma trigonométrica. Então a parte não homogênea a gente vai tentar uma solução do tipo polinômio de ordem 1 vai ser ax mais b vezes o cosseno. Só que a gente ainda tem o seno, então a gente vai ter que colocar o cx mais d vezes o seno. Então a solução da parte não homogênea tem que ser algo desse tipo aqui, a menos que tenha duplicidade com a solução complementar da parte homogênea. A solução da parte homogênea aqui fica c1 cosseno de 2x mais c2 seno de 2x. E aí, essa solução homogênea, a gente vê que os cossenos de 2x e seno de 2x, então a gente não tem duplicidade com a solução homogênea, o que nos permite simplesmente fazer uma combinação linear das duas, ou seja, a solução geral vai ser exatamente essa solução homogênea mais essa solução não homogênea aqui.
ok? Agora, olha esse terceiro caso aqui. No terceiro caso, a gente vai ter uma solução da parte... a gente vai ter um chute, né, da não homogênea, né, uma tentativa na forma A e na X. O problema é que a solução para a homogênea, ela já dá dois coeficientes iguais, né? E então a solução fica um C1 e na x mais um C2 x e na x. Então essa tentativa, a primeira tentativa que a gente tem para solucionar a parte não homogênea, ela está em duplicidade com o primeiro termo aqui. Então a gente não vai usar essa solução aqui. O próximo passo é a gente tentar uma solução dessa parte não homogênea como sendo um A x e na x. Só que ela também está em duplicidade com o segundo termo, exatamente como a gente fez no exemplo anterior. Então a gente não vai considerar essa solução também. O terceiro passo é a gente considerar uma solução aumentando a ordem da potência. A gente vai fazer um ax² e na x. Aí a gente não tem duplicidade com os termos da solução complementar aqui. Então a solução particular a gente vai usar o ax² e na x. Aí a gente aplica na equação, faz a derivada de segunda, menos duas vezes a derivada primeira, mais a própria função, iguala com o e na x e determina o a aqui, ok? E aí a gente tem a solução geral, somando a homogênea com a não homogênea aqui, beleza? Então esse é o método que a gente tem para resolver equações quando há não homogeneidade, utilizando o método da superposição de soluções. Então na aula de hoje a gente estudou o método da superposição. Na próxima aula vamos estudar o método da variação de parâmetros. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que puder, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra, nos vemos na próxima aula.